Donald Trump estava praticamente implorando por um cessar-fogo, dizendo algo como: "Isso precisa parar agora. O sangramento tem que parar", porque eles não querem fazer parte do que quer que seja o desfecho final. Mas então surgem comentários como este. Aqui está o que Donald Trump disse à imprensa logo depois de todas essas conversas que vêm acontecendo com a Europa e também com a Ucrânia. Mas estamos chegando mais perto. Estamos recebendo um apoio enorme dos líderes europeus. Eles querem encerrar isso em breve. E neste momento, a Rússia quer encerrar. O problema é que eles vão querer encerrar e de repente não vão mais. E a Ucrânia vai querer encerrar e de repente não vai mais. Então precisamos colocá-los na mesma sintonia. Mas acho que isso está avançando. Foi uma conversa muito boa. Então, essa é a interpretação de Donald Trump sobre a situação. Mas qual é a realidade aqui? E o que exatamente está sendo proposto? Porque tem havido muita conversa sobre que tipo de ultimatos os Estados Unidos estão impondo à Ucrânia, e muito disso está acontecendo sem qualquer contato real com a Rússia. Bem, acho que o primeiro ponto a destacar é aquele que você mencionou logo no início, que é o fato de que o governo Trump assumiu o poder e, em certo nível, entendeu que a guerra realmente ia mal. Eles queriam que ela parasse e queriam que terminasse imediatamente. Em janeiro, quando Trump foi empossado, parecia que ainda havia tempo suficiente para isso. Os russos ainda não tinham feito os grandes avanços que fizeram nos últimos meses. Ainda não parecia que Donbás estava prestes a desmoronar. Os ucranianos ainda estavam na região de Kursk, que fica dentro da Rússia, pré-2014, e ainda não haviam ocorrido essas grandes ofensivas russas em Zaporozhye. E também não havia essa campanha aérea. Então eles levaram seu tempo. Falaram sobre um cessar-fogo nas linhas de conflito existentes. Procuraram um congelamento do conflito, algo parecido com o congelamento na Coreia. Disseram a si mesmos que ainda era basicamente um impasse, que havia tempo para agir e tempo para manobrar. Mas acho que o que aconteceu desde o verão é que eles finalmente entenderam que não é nada disso. Na verdade, eles não têm muito tempo. Os russos estão avançando mais rápido do que esperavam, e os ucranianos estão em uma situação pior, muito pior, do que imaginavam. Então agora estão pressionando para encerrar a guerra muito mais rapidamente, e estão ficando mais desesperados com isso. Então você tem Donald Trump, e o que ele está fazendo, e o que seus dois negociadores muito inexperientes, Witkoff e Kushner, estão fazendo, que não são diplomatas experientes, é tentar avançar com algum tipo de processo para parar a guerra, concordando quando se encontram com um lado ou com o outro, com o que o lado com quem estão conversando quer. Então os russos dizem: queremos as 5 regiões, queremos a neutralidade da Ucrânia, queremos a Ucrânia fora da OTAN, queremos restrições ao tamanho do exército ucraniano e queremos direitos para os falantes de russo. Isso é o que os russos querem. Os americanos, aparentemente, na reunião recente que aconteceu em Moscou, quando Kushner e Witkoff foram até lá, disseram: tudo bem, isso é bom, podemos trabalhar com tudo isso. Vamos seguir com isso. Depois eles tiveram outra reunião em Berlim e se encontraram com os ucranianos e os russos. Os ucranianos disseram: não estamos preparados para nos retirar de nenhum território. Queremos um cessar-fogo nas linhas atuais. Aceitamos que talvez não possamos entrar na OTAN agora, mas ainda queremos garantias de segurança dos Estados Unidos e queremos ter um exército de 800 mil homens. E Witkoff e Kushner disseram: sim, tudo bem. O fato é que essas são duas posições completamente incompatíveis. É aí que, infelizmente, estamos. Então, Trump diz que os dois lados estão mudando suas posições o tempo todo, mas a realidade é que os americanos estão concordando com ambos ao mesmo tempo sobre coisas incompatíveis. You have the Trump administration, they have spoke
Você tem o governo Trump. Eles conversaram com a Rússia, fizeram visitas. Depois, o governo Trump vem a público e fala sobre garantias de segurança para a Ucrânia, como se não tivesse ouvido nada, como se isso não fosse causar um grande, o que a mídia está chamando de impasse, o que eu acho um uso incorreto da palavra. Mas, ainda assim, é o termo que estão usando. Então, o que explica esse antagonismo nessas chamadas negociações? Bem, acho que os americanos nunca desenvolveram uma estratégia de negociação adequada. Eles nunca realmente se perguntaram com quem deveríamos estar negociando. O que estão tentando fazer é se apresentar como uma espécie de parte externa, que chega a esse conflito e, por um ato extraordinário de benevolência, tenta encontrar um compromisso aceitável que satisfaça a todos. O que, é claro, é um absurdo, porque os Estados Unidos não são uma parte externa. PAN direto tem armado a Ucrânia, ajudado a Ucrânia com informações de inteligência, imposto sanções à Rússia e, segundo o próprio Trump, desempenhado um papel importante na provocação da guerra. Então, os americanos estão tentando persuadir os ucranianos e os europeus, tratando-os como parceiros com quem deveriam negociar, o que é muito estranho quando se dá um passo atrás e se percebe que essas pessoas, como o próprio governo dos Estados Unidos admitiu, são procuradores. Assim, eles passam a maior parte do tempo negociando com seus próprios procuradores, em vez de fazer o que realmente precisam fazer, que é negociar com o outro lado, os russos. Eles têm muito mais contato com os europeus e os ucranianos do que com os russos. E nunca houve uma negociação adequada, formal, organizada com os russos, com equipes de negociação devidamente formadas, enviar Witkoff a Moscou, fazê-lo ir lá a cada 2 semanas, ter reuniões com Putin, fazer uma ou outra ligação telefônica com Putin. Isso não é uma negociação. Não é uma negociação adequada do tipo necessário para acabar com esta guerra. Certo. E até mesmo a cúpula do Alasca parecia mais uma tentativa de estabelecer contato do que realmente chegar a algum tipo de acordo sobre isso, já que os dois principais envolvidos são os Estados Unidos, sendo a causa raiz do conflito na Ucrânia, e, claro, a Rússia, que é quem está lutando nele. Mas a Rússia deixou sua posição bem clara, Alexander. E quero te mostrar o tão comentado, tenho certeza de que você o conhece bem, jornal The Independent. Eles realmente noticiaram a chamada recusa da Rússia em ceder território, depois que Trump afirmou que o acordo de paz está mais próximo do que nunca. Então, Sergei Ryabkov, o vice-ministro das Relações Exteriores, disse que não está ciente, não foi informado, sobre o andamento das conversas recentes com os representantes e que está rejeitando a ideia de uma força de paz da OTAN em uma Ucrânia pós-guerra. Depois que os Estados Unidos finalmente disseram estar abertos a oferecer garantias no estilo do artigo 5. Isso é chocante. Foi chocante para mim ouvir isso novamente, Alexander. Fale sobre por que os Estados Unidos estão sequer discutindo garantias semelhantes ao artigo 5. A razão pela qual os americanos estão falando sobre as garantias do artigo 5º, e essa é a minha própria interpretação, é que algumas pessoas têm uma visão muito sinistra disso. Elas dizem que os Estados Unidos estão tentando enganar os russos, dizendo algo como, bem, na verdade não vamos colocar a Ucrânia na OTAN, mas vamos criar um arranjo que seja idêntico em todos os aspectos à entrada da Ucrânia na OTAN. E no fim das contas é isso que vai acontecer. Mas eu acho que o objetivo disso é fazer com que os ucranianos concordem em ceder território no Donbass aos russos. Então, o que os americanos estão fazendo, em vez de dizer aos ucranianos, olhem, sentimos muito, chegamos à conclusão de que essa guerra está perdida, e é do nosso interesse nacional estabilizar as relações com os russos, é tentar disfarçar isso como se fosse outra coisa. Em última análise, vocês são nossos representantes, então faremos o que escolhermos. Essa é a nossa política, e vamos seguir em frente. Se você não gostar, bem, vai ter que lidar com isso sozinho.
Em vez disso, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é subornar os ucranianos para que concordem em se retirar de Donbass, oferecendo garantias de segurança, o que, é claro, os russos vão rejeitar. E o motivo pelo qual os americanos, os Estados Unidos, estão fazendo isso é, novamente, por causa do ponto que você mencionou antes. Eles estão desesperados para encerrar a guerra o mais rápido possível antes que o colapso aconteça. Então eles precisam voltar aos russos com alguma proposta. Eles poderiam dizer, bem, veja, estamos fazendo progresso. Conseguimos que os ucranianos concordassem em se retirar de Donbass. Então, por que não podemos conseguir um cessar-fogo agora? Por que não podemos conseguir uma trégua? Podemos resolver todas essas outras questões. E não se preocupem com essa história das garantias de segurança, garantias do tipo artigo 5, que estamos oferecendo à Ucrânia. Isso vai ser apenas por um curto período, algo temporário. Aliás, essa é a mensagem que está sendo transmitida no momento. É só por um tempo, porque eventualmente poderemos resolver tudo isso no futuro. Então estão subornando os ucranianos com as garantias de segurança para convencer os russos a parar. E para fazer os russos pararem, acham que podem lhes jogar um osso, que seria o restante de Donbass. Isso, mais uma vez, não é uma estratégia de negociação. Não é assim que esse tipo de coisa é feito. E os russos, aliás, deixaram absolutamente claro que querem, sim, é claro que querem Donbass, mas também querem o restante das 5 regiões. Eles querem Zaporóжia e a região de Kherson. Passamos todo o verão e o outono com várias alegações na mídia de que os russos teriam concordado em abrir mão de suas reivindicações sobre a totalidade das regiões de Zaporóжia e Kherson. O quê? 2 das 4 regiões. Acontece que isso nunca foi verdade. Os russos nunca concordaram com nada disso. Mas é isso. É uma negociação absolutamente incompetente. Tentar concordar com todo mundo ao mesmo tempo e achar que se você conseguir um acordo com alguém sobre uma coisa, vai conseguir que o outro lado concorde com outra. Alexander, até que ponto a administração Trump, o próprio Donald Trump, ou talvez alguém próximo a ele, no início desse processo, disse que seria uma boa ideia se apresentar como mediador? Mas agora parece que isso está dando frutos estragados, no sentido de que sim, a administração Trump está agindo como mediadora. Só que, diferente da linguagem forte que se vê, digamos, em relação à América Latina, a doutrina Monroe, vamos dominar, 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 não existe essa energia quando se trata da Ucrânia, nem mesmo com a Europa, apesar de toda a retórica da estratégia de segurança nacional. Ainda há muita cordialidade e tentativas de chegar a um compromisso, apesar de o fato de que a maioria de nós vem dizendo que é meio absurdo os Estados Unidos agirem como mediadores em um conflito que eles próprios criaram. Bem, posso dizer uma coisa? Eu realmente trabalhei como mediador em disputas. Era algo que eu fazia na minha carreira anterior. E nada do que está acontecendo se parece remotamente com uma mediação conduzida da forma correta. Primeiro, você está absolutamente certo. Os Estados Unidos não estão em posição de agir como mediadores, porque são parte do conflito, e sempre foram. Por definição, não se pode mediar um conflito do qual se é parte. Isso é o primeiro ponto. Mas os mediadores não estão ali para oferecer propostas ou, na prática, negociar com os dois lados ao mesmo tempo. O que os mediadores fazem é conversar com cada lado e perguntar: quais são as suas ideias? Esta é a preocupação do outro lado. O que você vai fazer a respeito disso? Você tem alguma opinião? Gradualmente chega-se a um ponto em que se começa a encontrar um terreno comum, e então se reúnem os dois lados em um processo de negociação adequado, na mesma sala. Reduzem-se os pontos de disputa e faz-se com que comecem a elaborar ideias juntos para encontrar um caminho a seguir. Isso não é o que vemos aqui. O que estamos vendo é os Estados Unidos conduzindo, na prática, negociações de má-fé com os ucranianos e os europeus, ao mesmo tempo em que conduz negociações de má-fé com os russos. Como isso aconteceu? Há uma explicação muito simples.
É porque Trump não quer que pareça que esta é de alguma forma a guerra dele. Ele quer se distanciar disso. Então ele diz: eu não estou realmente envolvido, porque não estou envolvido. Os Estados Unidos não estão realmente envolvidos. Eu sou essa pessoa benevolente. Não estou tentando acabar com a guerra, porque vejo que a América vai perder essa guerra por procuração. Estou fazendo isso a partir de uma posição de força, como um mediador imparcial e objetivo que chega puramente por benevolência, para tentar encontrar uma conclusão mutuamente satisfatória. Agora, como eu disse, essa é sempre uma premissa falsa. E aqui eu diria que se pode criticar os russos, porque talvez devessem ter dito a Trump desde o início: o que você está propondo simplesmente não pode funcionar. Você não pode ser mediador e participante do conflito ao mesmo tempo. A Rússia tem jogado claramente a carta do queremos que os Estados Unidos estejam abertos a algo, especialmente em relação à normalização. Parece que isso tem sido mais um interesse da Rússia, considerando o estado do conflito na Ucrânia. Mas veja, os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, emitiram uma espécie de ultimato à Ucrânia sobre essas garantias de segurança. O que você acha disso? De acordo com o jornal The Telegraph, Washington teria alertado Kiev de que sua oferta de garantias de segurança no estilo da OTAN pode expirar se o país não aceitar os termos de paz em breve. Mas nada foi acordado até agora. Então, aceitar os termos apenas para obter as garantias de segurança? O que isso realmente alcança? Por que passar por tudo isso? Isso serve para algum propósito real? Eu diria que o governo Trump poderia se sair muito bem ao parecer poderoso, não tanto como mediador, mas mais como árbitro, se conseguisse conduzir as coisas dessa forma. O que você pensa sobre isso? Isso não significa absolutamente nada. A primeira coisa a dizer é que os ucranianos não vão acreditar nisso. Eles têm sido alvo, assim como, aliás, os russos, de inúmeras exigências de Trump. Quero dizer, você se lembra de que em agosto, Trump disse que a menos que a Rússia concordasse em encerrar a guerra em 100 dias, ele imporia tarifas de 100% à Rússia e de 100% a qualquer país que comprasse petróleo russo? O que aconteceu com isso? Depois, há pouco tempo, recebemos relatos de que quando havia os 28 pontos originais, ele queria que os ucranianos concordassem com esses 28 pontos até o dia de ação de graças. 2 semanas. 2 semanas. Então tudo isso aconteceu e passou e ainda estava de pé. Eu disse: não acho que os ucranianos vão levar esse ultimato a sério. Eles vão dizer: bem, esse homem nos ofereceu, os Estados Unidos nos ofereceram garantias de segurança, então isso agora está no nosso bolso. Podemos seguir em frente e vamos continuar firmes na nossa posição. Porque realisticamente, especialmente considerando que temos o apoio dos europeus, e aliás, de muitas pessoas em Washington, agora que os Estados Unidos nos ofereceram essas garantias de segurança, disseram que vão nos dar essas garantias, não vão voltar atrás. É um compromisso do qual não podem recuar. Quer dizer, eles podem estar errados sobre isso, mas tenho certeza de que é o que os ucranianos estão pensando. E bem, vamos supor que isso tenha acontecido, vamos supor que esse ultimato fosse real, e uma de duas coisas aconteceu. Os ucranianos concordaram em recuar do Donbass, o que é quase inconcebível, aliás, mas vamos supor que o façam. Então os americanos chegam e dizem: os ucranianos concordaram em se retirar do Donbass, mas em troca vão receber garantias de segurança equivalentes ao artigo 5 da OTAN. Os russos vão dizer: você só pode estar brincando. E isso já torna tudo, se você pensar bem, ridículo, porque não aborda de fato as questões centrais, o que os russos chamam de causas fundamentais, as origens da guerra, a expansão da OTAN, a inclinação da Ucrânia para o Ocidente, os eventos da Maidan em 2014 e tudo isso. Antes de passarmos para a Europa,
Eu queria te perguntar sobre o lado ucraniano. Isso para eles é uma espécie de estratégia, quase como um suicídio, para conseguir o que querem. Veja, o governo Trump vai levantar o dedo para o próprio aliado, e então a Ucrânia pode dizer: tudo bem, você está nos repreendendo, mas somos nós que estamos morrendo. Somos nós que estamos resistindo, como você disse. E se eles continuarem fazendo isso, que outra opção você teria, além de tentar salvá-los, mesmo dizendo que não quer? Então você acha que isso pode fazer parte do raciocínio de quem está puxando alguns dos fios dentro do regime ucraniano? Você está absolutamente certo sobre isso. Acho que essa é a ilusão, a perigosa ilusão que existe em Kiev. Eles dizem a si mesmos que, no fim das contas, podem se manter firmes, podem recusar todas as concessões, porque os americanos investiram tanto neles que, no final, se realmente chegar a esse ponto, os Estados Unidos vão intervir e impedir que eles caiam. A humilhação para os Estados Unidos seria grande demais para qualquer outro desfecho. Então, os ucranianos dizem: bem, podemos perder Donbass, podemos perder Zaporozhye, podemos deixar os russos chegarem até o rio. Mas se concedermos o que os russos exigem, então será uma Ucrânia completamente diferente. Não a Ucrânia pela qual estamos lutando. Vamos escorregar de volta para a sombra de Moscou, e não queremos isso sob nenhuma circunstância. No fim das contas, não precisamos concordar com isso, porque se mantivermos nossa posição, se rejeitarmos essas exigências e realmente parecer que estamos caindo, então os americanos e os europeus intervirão para nos salvar. E não apenas para nos salvar, mas para nos permitir vencer. Agora, muitos países já cometeram esse erro. O presidente Thieu do Vietnã do Sul cometeu esse erro, como tenho certeza de que você sabe. O presidente Ghani do Afeganistão cometeu esse erro. Eu não acredito que se a Ucrânia começar a cair, os Estados Unidos vão correr para salvá-la. Mas acho que em Kiev muitas pessoas, o próprio Zelensky, acreditam nisso plenamente. Quer dizer, isso também não faz parte do problema? O que os Estados Unidos vão fazer? Parece que os Estados Unidos fizeram tudo o que podiam para levar esse conflito o mais longe possível. E é aí que estamos agora. O que mais os Estados Unidos poderiam fazer, Alexander? Bem, esse é realmente um excelente ponto, porque na prática não há muito mais que os Estados Unidos possam fazer. Mas quando os Estados Unidos chegam e dizem às pessoas em Kiev: nós somos os poderosos, todo-poderosos Estados Unidos. Vocês estão enfrentando um país que tem apenas uma fração do nosso poder. A Rússia, sabe? Um posto de gasolina disfarçado de país. E tudo isso, se você é ucraniano e realmente quer escapar da sombra de Moscou e acredita nisso, é muito difícil deixar de acreditar. Então os ucranianos provavelmente dirão a si mesmos: bem, há muitas coisas que os americanos podem fazer. Eles podem nos fornecer mais armas. Eles não conseguem imaginar uma situação real em que a Rússia possa realmente superar os poderosos Estados Unidos em termos de produção de armas. Eles podem interromper novamente as exportações de petróleo da Rússia. É difícil, talvez, se você estiver em Kiev, acreditar que os Estados Unidos realmente não conseguem fazer isso. Que interromper completamente as exportações de petróleo da Rússia criaria problemas econômicos nos próprios Estados Unidos e não seria aceito pela China, que é o maior cliente da Rússia para o petróleo. E os chineses, se forem ameaçados economicamente pelos Estados Unidos, já mostraram repetidamente que estão preparados para tomar medidas de retaliação. E é claro, sempre existe, talvez no fundo da mente de todos em Kiev, a crença de que os Estados Unidos poderiam entrar diretamente na guerra, que poderiam estabelecer uma zona de exclusão aérea.
Os ucranianos exigiram uma zona de exclusão aérea logo no início da guerra. Há uma relutância em acreditar que os Estados Unidos não podem e não vão fazer isso, que realmente ficariam sem mísseis ar-ar se começassem a derrubar os russos. Porque, para os ucranianos admitirem a si mesmos que os Estados Unidos de fato têm esses limites, é admitir que apostaram tudo em garantias americanas que a América não pode cumprir. E isso é algo que, psicologicamente e politicamente, suspeito ser impossível para os líderes em Kiev fazerem.